Olá, boa tarde, estou de volta e esse é o nosso giro de notícias aqui no programa Mulheres. E claro, o assunto do dia são os prejuízos causados pelo temporal de ontem. 131 árvores caíram somente aqui na capital paulista. Vamos então fazer contato com o repórter Fernando Oda. Boa tarde para você, Fernando. Já estou vendo aí a confusão de árvores e fios. Tem muita gente ainda sem luz aqui na cidade? Muita gente, viu, Fernanda? Pelo menos 214 mil imóveis em toda a região metropolitana de São Paulo continuam sem energia elétrica. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham aqui no Mulheres. A nota mais recente da concessionária de energia Enel informa que até às 10 horas da manhã de hoje, 75% de todos os imóveis afetados tiveram a energia restabelecida. E a promessa da concessionária é de que a energia quase em sua totalidade seja restabelecida até o fim do dia de hoje. Em meio a essa crise, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, está reunido nesse momento com todos os prefeitos dos municípios paulistas que foram afetados pelos temporais de ontem. Aqui na capital paulista, um dos bairros mais atingidos foi Sumaré, onde nós estamos nesse momento, mais especificamente na Rua Antonina. E só ali do início da rua até esse ponto em que nós estamos, nós contabilizamos pelo menos 3 árvores caídas. E olha só, uma que chama bastante atenção, eu vou pedir para o Thiago Dantas me acompanhar aqui. Essa árvore que caiu sobre um carro, na verdade caiu sobre 2 carros, um deles já foi retirado, pegou fiação elétrica, então afetou a energia de toda a rua aqui, eles continuam sem energia elétrica, segundo os moradores, e essa árvore de tão grande, olha só, caiu sobre aquela casa que, segundo relataram os moradores, acabou de ser reformada. Fernanda. Nossa, Fernando, impressionante essas imagens que você traz pra gente aí. Que susto desses moradores, desses motoristas. Realmente, quem estava ontem aqui em São Paulo presenciou aí essas rajadas de vento que ultrapassaram os 100 km por hora. E em Higienópolis, lá na região central, as janelas de um prédio foram arrancadas. Vamos ver na reportagem do Luciano Penteado. Rua Novo Horizonte, uma travessa da Avenida Angélica, aqui no bairro de Higienópolis, um dos mais prejudicados pelos temporais de ontem aqui na capital. Dá uma olhada como é que ficou essa parte aqui da rua. É uma rua pequena até, mas olha só, são várias árvores que acabaram caindo, muitos galhos que acabaram inclusive caindo sobre a fiação elétrica. Não dá nem para ver o que tem depois desse monte de galho caído aqui. Equipes da concessionária, da Enel, estão aqui no local fazendo esses trabalhos de reparo para o restabelecimento pleno da energia aqui para os moradores. Agora, prejuízo também tiveram os moradores daquele prédio residencial que fica ali na esquina. Ventos de até 100 km por hora acabaram arrancando, quebrando literalmente várias janelas da lateral desse prédio. Inclusive, alguns moradores já improvisaram com sacos de plástico para não entrar chuva. A gente está aqui com a dona Rosa, que é a moradora do apartamento, que gentilmente nos atendeu. Dona Rosa, primeiramente, complicado falar nesse momento, mas queria entender direito como é que foi esse momento. Você estava aqui, a senhora estava aqui dentro, como é que foi? Foi uma coisa assim, extremamente rápida. Um vendaval se durou e com a força destruidora que teve, 3 a 4 minutos é muito. Foi muito rápido. Dá uma olhada como é que ficou a situação aqui na sala principal de estar do apartamento. E parte dessa daqui também teve os vidros quebrados. Desse outro lado, todos os móveis estão cobertos para, claro, evitar que, se chover de novo, a água invada, acabe aí molhando os móveis. Eu estava fechando as janelas. O que eu vi foi o vento com muita força levando a água da chuva. Mas foi só. Nesse momento, o barulho infernal da janela e da porta ser arrancada. O susto foi grande, mas eu tive muita sorte, porque o vento arrancou a janela, o encaixe da janela e a porta do quarto. O vento arrastou tudo para o outro cômodo. Se eu estivesse no meu quarto, não estaria aqui, sem dúvida alguma. Semana da primavera e vai ter uma cara meio que de inverno ainda. Vamos abrir nossa câmera da Avenida Paulista. Hoje o céu ficou mais encoberto, não há mais previsão de temporal, mas pode ocorrer uma chuva pontual ainda por aqui. Mas as temperaturas é que vão ficar mais baixas agora. Hoje a máxima de 18 graus, a mínima à noite de apenas 13.
Bom, o presidente Lula discursou na abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova York, fez críticas aos Estados Unidos e depois ouviu elogios de Donald Trump. Vamos então fazer a nossa conexão com Brasília. O repórter Afonso Marangoni traz os detalhes desses discursos. Boa tarde para você, Afonso. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos. O presidente Lula não citou em nenhum momento o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas sim deu uma série de recados em relação, por exemplo, ao tarifaço imposto ao Brasil, como sanções, inclusive a ações que estão correndo no Poder Judiciário. O presidente da República disse que o mundo vive um momento em que o multilateralismo está em xeque e disse que mesmo sob ataques sem precedentes, o Brasil optou por resistir e defender a democracia. Ele disse que não há justificativa às medidas unilaterais e arbitrárias contra as instituições brasileiras e também contra a economia do país. E falou especificamente sobre o Poder Judiciário. Disse que a agressão contra a independência do Judiciário é inaceitável. O presidente da República também falou que em mais de 500 anos de sua história, foi a primeira vez que um ex-presidente da República foi condenado por golpe de Estado, tendo amplo direito à defesa e ao contraditório. Lula também tocou em assuntos internacionais, como a questão da Palestina, que classificou o que está acontecendo lá como um genocídio, e falou também sobre a questão da busca pela paz no mundo e a fome. Depois veio o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Teve um problema no teleprompter, que ele leria o discurso, por isso ele ficou uns minutinhos a mais nos bastidores, e foi nessa ocasião que ele teve um rápido encontro com o presidente Lula, que não estava planejado. E Trump falou isso no discurso, que abraçou Lula, que gostou dele, que um gostou do outro e que eles então estão dispostos a conversar e vai ter uma reunião na semana que vem. Diz que teve uma química entre ele e o presidente Lula, mas também não poupou críticas ao Brasil, dizendo mais uma vez, contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Agora a ver como será esse encontro que o próprio presidente dos Estados Unidos já confirmou. Agora nós voltamos ao estúdio. Obrigada, Afonso. E, claro, a cobertura completa sobre esses acontecimentos lá na ONU, em Nova York, e também a cobertura de todo o temporal que atingiu a cidade de São Paulo, a Grande São Paulo. A gente conta mais às 7 da noite lá no Jornal da Gazeta. Te vejo lá. Até.